Me fala um pouquinho do uso da microcorrentes na terapia capilar. A microcorrentes, ela é pouco esquecida, porque você sabe que o que é que hoje as empresas costumam fazer? Vender o que é mais caro. Mais né? caro. Nós sabemos da importância do laser. A fototerapia é maravilhosa, eu uso demais na minha clínica e também em meus cursos. Mas a microcorrente, ela está um pouco esquecida. E é uma corrente que ela promove um reparo tecidual, um aumento no nível de ATP. E para a tricologia, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Só que ela é subutilizada. As pessoas, muitas vezes, compram o equipamento, porque vem junto com alta frequência, com iontoforese, com desencruste, e muitas vezes não usa. Não sabe usar, né? A não maioria nem sabe sabe usar. Uhum. Então, as microcorrentes, Cris, os próprios fabricantes não têm um consenso da microcorrente. Existe fabricante que faz uma corrente contínua, outro faz corrente alternada. Então, não há um consenso nos próprios fabricantes de um tipo só de microcorrente. Uhum. Então, a microcorrente, ela é uma corrente de baixa frequência. Quando se trabalha com eletroterapia, você tem que conhecer que tipo de corrente você está trabalhando. Se ela é uma corrente de alta, de média ou de baixa frequência. Uhum. Como é que essa corrente interage com os tecidos biológicos? Isso não só falando da microcorrente, mas de um modo geral. Quem trabalha muitas vezes com a microcorrente, trabalha apenas para estímulo de ATP. Uhum. Mas ela também faz inibição. Ela faz inibição também. Então, você tanto pode ajustar para bioestimular, assim como o laser. Ela tem o mesmo, nesse sentido, ela tem a mesma característica de bioestimulador. Isso, como laser. Se você quer trabalhar com uma fotoinibição, você vai usar doses, você vai usar mais alta. Sim. Quando você quer fotoestimular, você vai usar doses baixas. Uhum. Se você quer, por exemplo, fazer um tratamento onde foi feita uma química e após um procedimento químico, você pretende normalizar o pH desse couro cabeludo. Gente, isso é vida. Eu quero até anotar. Alguém anota aí, depois vocês me passam lá no Telegram. Vai, fala. Você quer normalizar esse pH. Então, para que você consiga normalizar, você precisa de intensidades altas para você estabilizar aquele pH. Então, você precisa de dosimetrias mais altas. Mais altas. Tem que saber o que é frequência e o que é intensidade, para você criar a dose, criar o parâmetro. A microcorrente, ela é uma corrente de baixa frequência e de baixa intensidade. Então, ela é na ordem dos microamperes. Então, ela é compatível com a nossa eletricidade tecidual. Uhum. Só que os autores também não têm um consenso em relação a parâmetros. Então, existem autores que falam que para você trabalhar ATP, por exemplo, tem autores que acham interessante trabalhar com dose de 300 microamperes. Outros, como o Cheng, que foi o pioneiro, né? Para você gerar ATP seria entre 100 a 500 microamperes. Uhum. Então, o que é microampere? São esses parâmetros, Cris, que o profissional tem que conhecer. Uhum. Ele tem que saber o que é uma corrente em miliampere e o que é uma corrente em microampere. Quando a gente fala da microcorrente, como o próprio nome diz, é micro. Então, é a menor quantidade de corrente que se pode mensurar. Então, quando a gente fala microampere, Cris, nós estamos nos referindo à intensidade. É a quantidade de corrente que eu estou colocando nos tecidos biológicos. Uhum. Tá? Então, quando eu estou colocando a intensidade em microampere, eu estou trabalhando com o objetivo que eu queira. Por exemplo, se é inibir, eu vou ter que colocar uma microamperagem alta. 500 microamperes, 700 microamperes. Então, se eu tenho uma psoríase, se eu tenho um processo de uma dermatite, que eu preciso desinflamar, eu preciso inibir aquela reação inflamatória. Então, eu tenho que ir para doses inibitórias. Sim, são mais altas. Isso. Se eu quero estimular folículo para gerar ATP, para dar condições de melhorar a capacitância celular para que ele possa produzir um novo fio, então eu preciso de doses baixas. Mais baixas. Isso. E aí trabalharia com quanto? Até 300 amperes? Aí você vai ter que trabalhar, por exemplo, tem autores que falam entre 50 microamperes até 100 microamperes. Bem baixo mesmo. Doses
de 50 a 100 microamperes, doses que vão bioestimular, certo? Sim, então, sim. eu falei sobre microamperagem, no caso, que é a intensidade. Intensidade você tem que ser usado de acordo com o objetivo que você quer conseguir. Se é inibir um processo ou se é acelerar um reparo tecidual. Se você pensa em frequência, aí a coisa tem dois tipos de frequência. A frequência portadora, que é a frequência que me diz que o equipamento de microcorrente é baixa frequência, tá? Ele vai em torno de até 900 Hz, os equipamentos, a frequência portadora. E existe a frequência modulada. O que é a frequência modulada? É o que você vai escolher, Cris, para tratar uma normalização de pH de couro cabeludo. Você está querendo o quê? Trabalhar que área? Que tecido-alvo? Aí você seleciona frequência. A frequência aí, no caso, para trabalhar um reparo, né? No sentido de uma normalização do couro cabeludo, pós-química, por exemplo, nós iríamos escolher cerca de 300 Hz, porque nós queremos trabalhar com epiderme. Quando eu falo da frequência, eu estou falando do quanto mais profundo ela vai na pele? Isso, Cris. Se fosse comparar com laser, é como o comprimento de ondas. Isso, Cris, perfeito. Então, ela vai ser o seguinte: se você quer atingir derme, ela vai ter uma frequência própria para derme. Se você quer atingir derme papilar, se você quer atingir derme reticular, quanto menor a frequência, Cris, maior a profundidade. Como o comprimento de onda, né, do laser. Se a gente usa 600, está trabalhando no laser vermelho. Né? Que ele vai ter uma profundidade de ação até a derme, digamos. E se você usa um infravermelho, ele pode penetrar numa membrana, ele pode ir para também estruturas mais profundas. Né? O infravermelho, que é 800 nanômetros. A partir de 800 nanômetros.